Você está ouvindo Thales Conta, histórias que eu não deveria ter lido. Eu sou Thales Nassir e hoje a gente vai ler juntos, em tempo real, do começo ao fim. Eu encontrei essa história no Reddit, no subreddit No Sleep, e ela foi postada anonimamente por alguém que acabou de comprar uma TV nova, numa loja de shopping. Nada demais. Nenhum passado misterioso, nenhuma origem estranha. O problema é que essa TV tem uma fonte de sinal que não deveria existir. A história se chama Tem Algo Muito Errado com a Minha TV Nova. Vamos lá, tem algo muito errado com a minha TV nova. Não tem nenhuma história interessante aqui. Bom, então a gente pode parar de ler. Eu não comprei essa coisa numa venda de garagem estranha. Não ganhei de presente de algum parente distante que era cultista ou alguma coisa assim. A TV foi comprada num shopping. Estava numa prateleira, comum, como qualquer outra. É até barata. Nada da aparência dela sugere que seria tão perturbadora quanto é. A minha TV nova passa programas e shows que não deveriam existir. Pelo menos, passa coisas que eu nunca vi na televisão normal. Nenhuma pessoa sã jamais colocaria no ar algumas das coisas que eu vi essa coisa me mostrar. Quando trouxe para casa essa tarde, fiquei um tempo mexendo nela, como qualquer um faz quando compra um eletrônico novo, conectando o cabo, garantindo que o Fire Stick estava funcionando, esse tipo de coisa. Mas teve algo que chamou minha atenção. Sabe como toda televisão tem um menu de fonte, que traz uma série de opções? Auxiliar, USB, HDMI1, HDMI2, tudo isso. Essa minha TV nova tem tudo isso. Mas tem uma fonte extra que eu nunca vi ou ouvi falar antes. Não está mencionada no manual em lugar nenhum. E não encontrei nada online que me dissesse o que é. Essa fonte não tem nome. O menu da TV simplesmente se refere a ela como tracinho, tracinho, tracinho. Não é hífen, é tracinho vertical. São 5 tracinhos verticais. 5. Quando selecionei a fonte de tracinhos verticais pela primeira vez, ela me levou a algo que parecia com televisão a cabo. Mas não era nada disso. Havia canais, sim. Mas não estou falando de nada normal. Acho que nada do que é transmitido nos canais tracinho, tracinho, tracinho seria permitido na TV aberta. Deixa eu explicar. Assim que entrei nessa fonte estranha, eu fui levado ao canal 32, que estava passando uma espécie de sitcom em família. Deixei tocar, enquanto continuava pesquisando no Google uma explicação para essa fonte extra. A gente já sabe que ele é 30 a mais, né? Porque tá pesquisando no Google, não tá pesquisando no chat GPT. Muito bom. Tentando descobrir se era algum erro de fabricação ou coisa assim. Eu estava focado na leitura, então não estava prestando muita atenção no programa, até que uma fala me fez olhar de volta para a tela. Onde diabos você estava? Na sitcom que estava passando, um pai estava repreendendo um adolescente que tinha acabado de entrar sorrateiramente na cozinha de madrugada. O garoto estava arrumado, mas bagunçado, claramente voltando de alguma festa. Assim que o pai xingou, a plateia no estúdio riu. O garoto começou, mas o pai o interrompeu. Fiquei esperando por você a noite toda. Onde diabos você estava? A plateia riu de novo. Que diabos? Eu pensei, largando o celular. Que tipo de programa é esse? Não, até aí eu já vi programas assim. Talvez, eu acho que talvez ele estava mais estressado do que só parece. Mas eu já vi coisas assim da criança, um adolescente chegando e o pai perguntando onde é que você estava. Até aí tudo bem, não é? A gente não tem programas assim, não tem? A plateia riu de novo. Que diabos? Eu pensei, largando o celular. Que tipo de programa é esse? Eu estava numa festa, o filho admitiu. O pai, um homem grande com barba, deu um passo perigoso em sua direção. Seus olhos estavam arregalados e maníacos. O filho instintivamente recuou. A reação parecia genuína demais para uma sitcom. Uma festa? O pai repetiu. Você estava numa festa? Sim, pai, eu... A mão do homem bateu no rosto do filho, fazendo um som seco e pesado.
O garoto soltou um grito de dor e choque e caiu no chão da cozinha. Ok, isso eu nunca vi em nenhuma sitcom. O pai ficou acima dele, praticamente espumando de raiva. E pela terceira vez, a plateia no estúdio riu. Eu sinto muito, o garoto gemia no chão. Por favor, pare, eu sinto muito. Mas o pai estava chutando ele sem parar, as costas voltadas para a câmera. A cena deu um fade para uma outra, com um jingle descontraído reminiscente de tantas outras sitcoms. Agora estávamos numa sala de estar. O garoto da cena anterior estava sentado no sofá, ensanguentado e machucado. Uma menina jovem, talvez irmã do personagem, estava sentada ao lado dele. Você sabe que não pode simplesmente sair assim, a menina mais nova dizia ao irmão espancado. Papai fica bravo quando faz isso. Dói muito, o filho espancado disse, começando a engasgar. As lágrimas escorriam por seu rosto machucado. A plateia riu e aplaudiu. Que diabos eu estava assistindo? Era filmado e cronometrado como se fosse um programa familiar de comédia, mas tudo o que estava acontecendo era simplesmente horrível. Naquele momento, eu me perguntei como algo assim poderia ganhar espaço na TV. Embora perturbado, eu também estava extremamente curioso. Sentei no sofá e assisti o episódio até o fim. Restavam 5 minutos, e tudo consistia nos dois irmãos chorando e admitindo que desejavam poder fugir do pai. A cada soluço e admissão da tristeza dos personagens, a plateia continuava rindo e aplaudindo, como se a miséria dessas crianças fosse a coisa mais engraçada que já tinham visto. Quando os créditos rolaram, a música tema do programa tocou, animada e alegre, como se a premissa fosse sobre uma família atrapalhada em situações cômicas, e não uma família miserável se destruindo. Eu fiquei sentado por um momento, tentando processar o que tinha acabado de ver. A coisa toda me fez sentir sujo. Quando outro episódio começou a passar, eu mudei o canal para o canal 61, o que parecia ser um canal de compras. Havia uma mulher mais velha com cabelos brancos, sorrindo brilhantemente para a câmera. Gráficos exibindo números de telefone e preços emolduravam ela, formando um retrato perfeito do capitalismo na minha tela. Ah, é a moça da Top Term. Em canais assim, eles costumam vender roupas ou acessórios e usam manequins para ajudar a exibir os produtos. Esse canal fazia o mesmo, mas em vez de um vestido ou colar, esse manequim usava uma coleira de couro, apertada com força. A apresentadora segurava a ponta da coleira na mão. Como você pode ver aqui, ela estava dizendo, o aperto é significativamente forte ao redor do pescoço, garantindo a obediência imediata da sua propriedade. Nada é tão persuasivo quanto uma garganta esmagada. Ela deu uma risadinha. A câmera então revelou o que estava na corrente. Uma jovem mulher, acorrentada ao chão e amordaçada. Seus olhos eram círculos perfeitos de terror. Mudei o canal imediatamente. Misericórdia. Continuei mudando de canal, tomado por uma curiosidade mórbida que eu não conseguia explicar. O canal 104 tinha um infomercial de programa de emagrecimento, mas os clientes satisfeitos malhavam com homens armados apontando armas para suas cabeças. Ai, lembrei daquele filme, aquele que eu vi há pouco tempo agora, como é que chama? A Longa Marcha? Acho que é esse o nome. Enfim. O canal 9 tinha um show de rock, onde o vocalista e toda a plateia começaram a se machucar com facas e cacos de vidros, misericórdia, parecendo gostar disso. E o canal 88 tinha um game show que lançava pessoas apavoradas contra uma parede de tijolos usando catapultas. Eu já vi o Domingão do Faustão fazendo esse tipo de coisa quando eu era criança. Não era parede de tijolo. Né? Ou se era, a pessoa tava com uma roupa toda acolchoada, não lembro. Mas tinha uns negócios bem esquisitos. Nunca entendi a graça. Acho que é coisa de neurotípico. Porque eu não vejo graça. Mas enfim. Cada canal era diferente. Todos eram horríveis. Eu passei rapidamente pelo canal 202 e desejei não ter feito isso. Era a filmagem de um quarto de paredes brancas, com uma jovem mulher sentada no meio. Ela encarava a câmera, encarava a mim. Seus olhos eram pequenos, mas as órbitas eram enormes e deformadas. Parecia um híbrido horrível entre um humano e inseto, olhando através de mim. Mudei o canal mais rápido que consegui. Desliga a porra da TV!
Enquanto eu estava no banheiro, enjoado com tudo que tinha visto, um som veio na TV. Ei, Eu olhei para cima do vaso sanitário. ei, ei, ei! A voz era estranhamente familiar. Tremendo, fui até a sala ver o que estava acontecendo. O canal tinha mudado para 345, embora não tivesse tocado no controle remoto. E o programa tinha apenas um personagem. Eu. Ou, pelo menos, uma cópia horrível de mim. Uma horrível como? É só porque ele é feio? Ou é mal feito? Tem alguma coisa estranha? Por que é horrível? Precisamos de detalhes. Eu estava sentado no mesmo quarto da mulher do canal 202. Essa cópia estava olhando para a tela, igual a mulher antes, e estava chorando. No colo havia um longo cabo preto, com fios coloridos saindo da ponta. Me ajuda, A coisa estava dizendo. por favor, me ajuda. Ele levantou o cabo até o rosto, segurando com as duas mãos. Me ajuda, por favor. Abriu a boca e enfiou o cabo para dentro. Os fios afiados cortaram ao redor dos lábios da cópia, e a expressão no rosto da coisa deixava mais do que claro que estavam cortando por dentro também. Sangue escorreu pelo queixo. Por trás das costas, a cópia puxou dois cabos grandes. Ambos foram rapidamente enfiados nos olhos. Ai, misericórdia! A cópia ergueu a cabeça para o teto e gritou, os cabos pendurados no rosto. A câmera começou a se mover lentamente para a direita. Por que ele ainda não desligou a TV? Na direção de onde os cabos vinham. O plano se afastou da minha cópia deformada e caminhou em direção a uma porta branca, pela qual os cabos passavam por baixo. A luz brilhava do outro lado. A porta se abriu sozinha. O canal mudou por conta própria mais uma vez. Canal risquinho, 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 risquinho. Igual o nome da fonte. O que eu via de repente era um display maravilhoso, de cores redemoinhantes na tela. Vermelhos, azuis, verdes, todos surgindo e desaparecendo uns nos outros. Uma visão impossivelmente bela. Eu não estou entendendo como que isso é bonito. As cores coloridas rodando. Mas o moço achou bonito. Quando tirei os olhos por um instante, todas as outras cores ao meu redor pareciam apagadas, sem vida. Fixei os olhos de volta na tela e senti uma onda de prazer. As três cores logo foram acompanhadas por mais. Roxos, amarelos, laranjas. Eu não conseguia desviar o olhar. Tudo ficou entorpecido. O meu corpo parecia estar derretendo, se tornando uma daquelas nuvens de cor que redemoinhavam na tela. Eu nem sabia que existia esse verbo, mas tudo bem. Redemoinhavam. Isso é a coisa mais linda que eu já vi, eu pensei. E a coisa mais linda que jamais verei. Outro pensamento veio. Um estranho, que não parecia meu. Valeu a pena assistir a tudo isso? Valeu a pena só para ver isso? Embora meus olhos ainda estivessem colados à tela, eu me vi franzindo a testa. Aquilo tinha sido algo que eu pensei, ou algo que veio da própria TV. Parecia um pouco dos dois. A voz estranha continuou. Valeu a pena assistir tudo isso? Só para ver isso? Sim, eu disse imediatamente. Sim, com certeza. Vermelhos, roxos, verdes, laranjas. Você continuaria assistindo? Você exploraria todos aqueles canais só para voltar aqui? Cores, meu Deus, tantas cores! Isso era a fonte? Esse canal, essas cores redemoinhantes, era a fonte de tudo que eu tinha acabado de ver? Com certeza parecia que sim. Você continuaria assistindo? A fonte perguntou de novo. Olha aqui. Uma por uma, as cores foram desaparecendo. Eu estava de volta ao quarto dos canais 202 e 303. Eu, entre aspas, ainda estava sentado lá.
cabos pendurados no rosto, com excrescências grotescas. Mas eu não estava sozinho. A mulher de olhos enormes estava lá. E também dezenas de homens, mulheres e crianças igualmente desfigurados. Junte-se aos outros, que continuaram assistindo. Assista conosco. Disse a fonte. Assista conosco. As pessoas na tela falaram em uníssono, como uma congregação num sermão. Assista conosco. Assista conosco. Qualquer êxtase que eu tinha sentido ao olhar para as cores sumiu rapidamente e foi substituído por medo. Corri até a televisão e arranquei o cabo de força da tomada atrás dela. Tremendo, sentei no sofá. Quando olhei para o relógio na sala, fiquei chocado ao descobrir que cerca de 5 horas tinham se passado desde que liguei a TV pela primeira vez. Será que eu realmente fiquei olhando para aquelas cores por tanto tempo? Faz mais de 1 hora que estou sentado aqui só olhando para a TV, apagada e pensando. Eu liguei ela de volta na tomada, mas ainda não a liguei. Fico mexendo no controle remoto. Você continuaria assistindo? Os programas que essa coisa me mostrou foram as coisas mais horríveis que eu já vi numa tela. Mas aquelas cores foram as coisas mais belas que eu já vi numa tela. Você continuaria assistindo? Quer dizer, o controle está na minha mão. As cores estão só a alguns canais horríveis de distância. Assista conosco. Eu bem que poderia. Honestamente, eu bem que poderia. E é isso. Misericórdia. Sem resolução, sem resposta, ele lá sentado no sofá, com o controle na mão, a TV desligada na frente dele, mas a certeza de que ele vai ligar de novo em algum momento. Gente, essa história, ela me perturbou, mas assim, por uma razão específica, sabe? Não são os canais horríveis que ficam na cabeça. Sabe, ele viu tudo aquilo e aquilo foi substituído rapidamente pelo canal com as corzinhas brilhantes. A ideia de que existe uma coisa bela do outro lado de tudo é perturbadora. E que esse algo, né, consegue te fazer esquecer tudo o que você acabou de ver só para você poder ter mais daquilo, da coisa boa. Faz sentido? Eu acho que não é só uma TV estranha, talvez seja tipo uma metáfora, uma analogia com relação a um vício. Né? Um vício, uma coisa que a pessoa sabe que é horrível, que está se destruindo, mas que ela não consegue parar. Será que é meio que isso? Não sei, eu tento analisar demais as coisas, eu acho que é culpa do autismo. Mas, caraca, eu achei perturbador. Perturbador, demais. Esse relato ele foi postado anonimamente no Reddit, no subreddit No Sleep. E se você quiser ler o original em inglês, eu vou deixar o link aqui na descrição também, tá? Me segue aqui no canal, nas redes sociais. Você sempre me encontra como Thales Nassir, no TikTok, no Instagram. Aqui também no YouTube, caso você não saiba, eu tenho um canal sobre bruxaria, especialmente voltada para pessoas neurodivergentes. Então, se você não me conhece ainda por lá, segue lá. E se você está assistindo esse vídeo aqui porque você me segue lá, segue esse canal aqui também, que são 2 canais diferentes, tá? Esse aqui que eu conto as histórias não é o mesmo canal, é outro canal. Então segue aqui também. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. Você teria continuado mudando os canais? Eu já tinha desligado a TV. E, o mais importante, você ligaria a TV novamente? Assim, eu paguei pela TV, né? Eu acho que eu ligaria a TV novamente, mas não ia botar naquela fonte. Ia botar numa fonte normal pra assistir TV normal. E fingir que isso não existiu. Eu acho, sei lá, não sei se eu conseguiria. Enfim. Se você tem uma história que encontrou na internet e não consegue tirar da cabeça, me manda. Ou se você escreveu uma e quer que eu leia por aqui também, né? Alguma história perturbadora, me manda que eu provavelmente não deveria ler, mas eu vou. Até a próxima história e tchau!